Fala pessoal, eu sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. Bom pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão, à nossa preparação para a UBA. E hoje eu vou estar resolvendo nessa videoaula 4 questões de provas anteriores. 2 questões da prova de 2019 e 2 questões da prova de 2018. Para quê? Para você estar tendo uma noção de como resolver essas questões, certo? Então, vamos à aula. Primeira pergunta. Em virtude da sua alta temperatura na ordem de 2 milhões de graus Celsius, a parte mais interna da atmosfera do Sol, chamada de coroa solar, é responsável pela emissão de um fluxo constante de partículas muito energéticas para todo o espaço, conhecido por o vento solar. Essas partículas são, em sua maioria, elétrons, prótons e partículas alfa. O vento solar faz com que o Sol perca massa a uma taxa de cerca de 2 milhões de toneladas por segundo. Uma tonelada a gente sabe que é igual a 1000 quilos. Agora a pergunta, esse foi todo um anunciado. Pergunta, por conta do vento solar, quantos anos demora o Sol para perder a massa equivalente à massa da Terra? Aí nós temos aqui o dado que a questão nos fornece. A massa da Terra ela é 6 vezes 24 quilogramas. E um ano ele é igual a quem? A 3 vezes 10 elevado a 7 segundos. Bom, pessoal, temos que a pergunta diz, por conta do vento solar, quantos anos demora o Sol para perder a massa equivalente à massa da Terra? Vamos observar que nas questões da OBA, ela sempre é assim, sempre tem um anunciado, e depois você vai ter a pergunta. E nesse tipo de questão, ela sempre fornece os dados. Para facilitar os cálculos, eles costumam arredondar os números para dar uma facilidade, porque na hora você não vai poder usar uma calculadora. Então ele já fornece os dados que você vai estar usando. Muitas vezes, quando precisa de uma fórmula, eles já colocam a fórmula como a gente vai ver em questões próximas. Então, o que a gente tem aí a observar? Os dados aí são fornecidos pela prova, ou seja, já tem os dados. Eles são sempre arredondados, como eu já falei, para quê? Para estar facilitando a hora do nosso cálculo. Que ele diz o quê? Ele dá a massa da Terra, ele aproxima que é igual a 6 vezes 10 a 24 quilogramas. E ele também aproxima quantos segundos tem um ano, que é 3 vezes 10 a 7 segundos. Para resolver isso, essa questão é bem simples. Então vamos agora resolver a questão. Os dados nós temos, né, que o Sol ele perde 2 milhões de toneladas por segundo. Então eu vou colocar a notação científica, ter o que é 2 vezes 10 a 9 quilogramas em um segundo. Essa é a taxa de perda de massa do Sol. E eu tenho o tempo em segundos, o tempo tem em segundos, eu quero saber, que é o tempo que o Sol vai demorar para o quê? Para perder a massa da Terra, que equivale a 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Logo, vamos resolver uma questão como essa, é muito simples. Eu vou apenas fazer uma regra de 3, usando os dados que a própria questão me forneceu. Então, como é que eu vou montar essa regra de 3? Eu tenho que em um segundo, o Sol vai perder 2 vezes 10 a 9 quilogramas. E eu quero saber, T segundo, a quantidade de segundos que ele demora para perder a massa da Terra. Então, tenho que T segundos é igual a 6 vezes 10, 24 quilogramas. Então, fazendo essa regra de 3, vamos ter o quê? Que T segundos é igual a quem? A 6 vezes 10 a 24 kg dividido por 2 vezes 10 elevado a 9 kg. Fazendo essa divisão simples, eu vou ter o quê? Eu vou ter que 3 vezes 10 a 15 segundos, ou seja, 6 dividido para 2 é 3. Eu vou pegar a questão de base 10, então potência de 10, conserva a base que é 10. Como eu tenho uma divisão, eu vou subtrair. Então 24 menos 9 são 15. E a gente observa que essas unidades de quilograma, eu tenho um quilograma em cima e quilograma embaixo, então elas vão se cancelar. Então o tempo que o Sol vai gastar para perder a massa da Terra vai ser de 3 vezes 10 a 15 segundos. E essa duração em anos? Eu vou abaixo fazer o seguinte, eu quero saber em anos. O que a questão me diz? A questão me diz o quê? Que um ano tem aproximadamente 3 vezes 10 a 7 segundos. Ou seja,
Basta eu dividir a quantidade de tempo que eu encontrei, que é 3 vezes 10 a 15 segundos, pela quantidade de segundos que tem em um ano. E aí eu vou descobrir a quantidade de anos que o Sol vai demorar para perder a massa da Terra. Então, faz essa divisão, eu tenho que 3 dividido por 3 é 1. Aí eu tenho potências de 10, então eu vou conservar a base que é 10 e subtrair 15 menos 7, que vai ser 8. E as unidades de segundo vai se cancelar. Então fica 10 elevado a 8 anos. Que é, pessoal, 100 milhões de anos. Ou seja, o Sol ele vai demorar 100 milhões de anos para perder a massa da Terra. Então, uma questão muito simples de resolver. A gente viu que não existe nenhum bicho de 7 cabeças, apenas uma regra de 3 simples. Substituir os valores que a questão nos dá. Então, é uma questão fácil de resolver. Basta a gente ficar atento às unidades e fazer as operações, que são operações simples de fazer. Vamos para a questão. Na segunda questão diz o que? A umbra da Lua na Terra é um disco de 270 km de diâmetro e percorre a superfície da Terra a 2.160 km por hora. Com estes dados, calcule a duração em minutos de um eclipse solar total num ponto bem central por onde a umbra passa. Pessoal, aqui ela é uma questão também do ano 2019. Ela é uma questão que está relacionada a uma combinação entre a velocidade da órbita da Lua, mas principalmente ao movimento de rotação da Terra. E ele dá o seguinte dado: o comprimento da órbita da Lua, que é 270 km, e a velocidade, que é 2.160 km por hora. Então, eu vou apenas fazer o quê? Eu vou apenas quero saber o tempo que vai durar essa umbra, ou seja, o eclipse total. Um eclipse ele vai demorar horas, mas o tempo central, ou seja, onde acontece, que fica todo encoberto a Lua, ele vai durar pouco tempo. Ou seja, onde vai ficar toda escondido o eclipse, vai acontecer a sua questão central, 100% do eclipse, ele vai durar muito pouco tempo. Então ele quer saber apenas a duração desse ponto central, que a umbra passa. Então, se eu quero saber o tempo, para me saber o tempo, basta eu fazer o seguinte: eu vou apenas dividir o espaço, ou seja, 270 km, e vou dividir pela velocidade, 2.160 km por hora. É muito resolvendo aí. A duração da totalidade do eclipse é um ponto da Terra por onde a umbra passa será igual ao tamanho da umbra dividido pela velocidade com que ela anda aproximadamente, certo? Então, como eu já falei, então tem o que? Eu vou apenas dividir 270 km dividido para 2.160 km por hora. Fazendo essa divisão, eu tenho o que? Eu tenho que vai ser igual a 0,25 horas, certo, pessoal? 0,125 horas. Mas a gente tem que observar que quer saber os minutos. Ele não quer saber em horas, quer saber a quantidade de minutos que demora. Para mim resolver isso aí é muito simples. É muito simples fazer transformar em minutos. Basta apenas eu multiplicar o tempo encontrado em horas pela quantidade de minutos que tem uma hora. Ou seja, o tempo que eu encontrei em horas, que é 0,125, eu vou multiplicar pela quantidade de minutos que eu tenho em uma hora. A gente sabe que em uma hora a gente tem 60 minutos. Então, eu vou calcular 0,125 vezes 60 minutos, que é a quantidade que eu tenho em uma hora. Que vai ser o quê? 7,5 minutos. Então o eclipse ele dura horas, como eu já falei, mas o ponto central, ou seja, o tempo que a Lua e a Terra e o Sol ficam alinhados, dura apenas 7,5 minutos. É o ponto central do eclipse. Observe que é mais uma questão muito simples da gente estar resolvendo. Por quê? Porque eu vou apenas descobrir o tempo. Para me subir o tempo, eu vou pegar o espaço e dividir pela velocidade. Depois que eu encontro, se a questão não me pedisse, nada não especificasse quanto tempo é em minutos, é em horas, parava aí. Mas ela vai querer em minutos. Como ela quer em minutos,
e isso eu tenho que ficar sempre atento que a questão me pede, eu vou agora multiplicar o valor que eu encontrei em horas pela quantidade de minutos que tem uma hora, que eu sei que é 60. Faz essa multiplicação, tenho 7,5 minutos. Então, esse é o ponto central, a duração do ponto central do eclipse. Como eu falei, dura horas. Mas quando fica alinhado Lua, Terra e Sol, ele fica alinhado no mesmo plano, na mesmo plano, e aí acontece o ponto central do eclipse, dura apenas 7,5 minutos. Então, como a gente viu, é uma questão que está relacionada a uma combinação entre velocidade da órbita da Lua e o movimento de rotação da Terra. Mais uma questão simples, que basta a gente pegar os próprios dados que a questão nos dá e fazer operações simples. Terceiro exercício, pessoal. Essa já é um exercício da prova de 2018. E vamos ler o anunciado primeiro. As lâmpadas das residências têm impressas nelas as suas respectivas potências, como por exemplo 60 watts, 100 watts, etc., o que define a sua luminosidade delas. O watt é igual a W, é a unidade de potências, e representa a quantidade de energia emitida por unidade de tempo, ou seja, potência, que é igual a energia joule dividido pelo tempo, segundos. As estrelas são grandes lâmpadas, mas chamamos a potência delas de luminosidade, L, ou seja, a luminosidade em watts é igual a energia dividido pelo tempo. A potência de uma lâmpada, ela sempre é a mesma, não importa se estamos perto ou longe dela. A luminosidade também é uma propriedade da estrela, também não depende se estamos perto ou longe dela. A potência de uma lâmpada depende da resistência, corrente e da diferença de potencial. A luminosidade L de uma estrela depende da temperatura, T, da sua superfície, medida em Kelvin, e da área dessa superfície, isto é, do raio da estrela, da seguinte forma, que L vai ser igual a uma constante, que é K, multiplicando 4π r ao quadrado t a 4, onde K é chamado de constante de Stefano e vale 5,67 vezes 10 a menos 8 Wm a menos 2 K a menos 4. Pergunta: calcule o valor exato da luminosidade do Sol em watt. Dados: raio do Sol, cerca de 700 quilômetros. Temperatura da superfície do Sol, cerca de 6.000 Kelvin. Para facilitar os cálculos, uso os valores aproximados de π, que vai ser π igual a 3 e K igual a 6 vezes 10 a menos 8. Bem, pessoal, a gente vê aí que é uma questão do anunciado grande. Esse anunciado ele vai nos dar uma série de informações, mas a pergunta em si, ele quer saber o quê? O valor exato da luminosidade do Sol em watt. E ele já vai nos dar aí a fórmula que a gente quer saber da luminosidade, que é L é igual a uma constante que multiplica 4π r ao quadrado, que é o raio, que está tudo dentro de parênteses, vezes ainda a temperatura elevada a 4. E ele não dá o valor da constante ainda. Então a gente vê um anunciado muito grande da questão e a gente pensa que é muito difícil de resolver. Mas a única coisa que eu vou precisar estar fazendo aí é substituir os valores dentro dessa fórmula. Então vamos resolver. Bem, como a gente sabe, as lâmpadas podemos observar e expressar em sua potência. A sua potência, ou seja, a sua capacidade de iluminar, de luminosidade, que é dada em watts. A potência de uma lâmpada, a gente sabe que ela não depende de estarmos perto ou longe. Do mesmo jeito, a luminosidade de um planeta, que também é uma propriedade do planeta, não depende se a gente está de uma estrela, não depende se ela está próxima ou distante de nós. Ou seja, tanto faz ela estar próximo do Sol como distante. A luminosidade do Sol vai ser a mesma, certo? Então, ele quer saber aí a potência, ou seja, da luminosidade do Sol. Então, temos dados. Quais são os dados que eu tenho? O raio do Sol, que é 700.000 quilômetros. Mas aí, pessoal, é interessante eu saber
o seguinte, que eu tenho que também ter essa potência, eu tenho que ter tudo nas unidades de medida internacional, ou seja, eu tenho que estar em joules, eu tenho que estar em joules, tenho que estar em metros, em segundo e Kelvin. Então, vamos fazer as seguintes transformações e anotações científicas para estar facilitando as nossas contas, pessoal. Porque eu sei, se eu não tiver, eu posso até fazer a conta certa, mas se não tiver dentro das unidades internacional, eu vou estar errando a minha conta. Então vamos colocar tudo no padrão das unidades internacionais de medida. E depois, para não ficar esses números tão grandes, a gente coloca em anotação científica. Para quê? Para estar facilitando as nossas contas, porque a gente não vai estar usando calculadora lá na hora. Então, eu tenho os dados. O raio do Sol, 700 mil quilômetros. E vai ser igual a quem, transformando em metros em anotação científica, 7 vezes 10 a 8 metros. Eu tenho a temperatura, que é 6.000 Kelvin. Colocando em anotação científica, 6 vezes 10 a 3 Kelvin. Pi, que ele arredondou, 3. E tem a minha constante, 6 vezes 10 a menos 8. Pronto, pessoal. Já está tudo aí. A anotação científica, colocamos tudo nos padrões das medidas que é universais, ou seja, para a gente poder fazer as contas, as unidades internacionais. Então, vamos pegar aqui a fórmula. Qual é a fórmula que eu tenho? Eu tenho o quê? Que L é igual a K vezes 4 pi R ao quadrado, que é o raio, T, que é a temperatura, a quarta. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar substituindo os valores que a gente tem. Se a gente observar, a questão nos dá a fórmula e a questão nos dá todos os valores necessários. O único trabalho que eu vou ter é o quê? Colocar dentro dos padrões de medidas internacionais e colocar em potências de 10, ou seja, a anotação científica, para estar facilitando as nossas contas. Então vamos substituir. Então temos que L é igual. Qual é o valor de K? 6 vezes 10 a menos 8. Qual é o valor aí que multiplica quem? 4 vezes quem? Pi, que a gente viu que é 3, que ele aproximou para 3. Vezes quem? Vezes o raio do Sol, que é 7 vezes 10 a 8 ao quadrado, metros quadrados, né? Ainda vezes quem? A temperatura, que a gente viu que é de quem? De 6 vezes 10 a 3. Então, muito simples, pessoal, de estar resolvendo essa nossa questão. Então, vamos estar aqui resolvendo a nossa questão. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Para nós estar resolvendo essa questão, nós vamos estar, em primeiro momento, vamos estar aqui fazendo as operações. Então, eu tenho o seguinte. 6 vezes 4 vezes 3 vezes 7 ao quadrado vezes 6 à quarta vezes 10. Ou seja, eu vou pegar todas as potências de 10 que está relacionado, que eu tenho aí, e vou fazer o que? Conservar a base, que é 10, e estar subtraindo ou somando os numeradores da potência. Então, 8 menos 8 mais 16. E por que é 16? Desses 7 vezes 10 a 8. Como eu tenho aqui, eu vou fazer uma multiplicação dos expoentes. 8 vezes 2, 16. Então, daí o 16. Mais 12. Da onde? Eu tenho aí, observe na temperatura, 10 elevado a 3. Então, 4 vezes 3, 12. Vamos observar, pessoal, que as unidades elas vão estar se cancelando. Então, metro quadrado se cancela com metro quadrado. K elevado a quarto se cancela com K elevado a quarta. E resta apenas Watt, que é a unidade de potência. Ou seja, aquilo que eu quero já vai estar na unidade internacional. As unidades vão se cancelar, fica restando apenas watts. Próximo passo eu tenho o quê?
4 vezes 3 vezes 7 ao quadrado, vezes 6 à quinta, vezes 10 elevado a 20, vai. Ou seja, aqui eu já fiz a soma dos expoentes de base 10. Próximo passo aqui, agora, a gente vai estar fazendo as contas. Observe, 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 3, 12. 7 ao quadrado, 49. 6 elevado à quinta, 7.776. Vezes 10, a vigésima. Agora, vamos fazer aqui a multiplicação novamente. Ou seja, eu multipliquei 4 vezes 3, que é 12. Eu resolvi 7 ao quadrado e 6 à quinta potência. Estamos resolvendo aqui passo a passo para vocês terem uma noção de como resolver a questão. Então, a luminosidade, ou seja, fazendo 12 vezes 49 vezes 7.776 vai ser igual a quanto? A 4.572.278 vezes 10 a 20 watts. Essa é a luminosidade do Sol, a potência de luminosidade do Sol. Uma questão simples da gente estar resolvendo, que a primeiro momento pode parecer muito difícil. Talvez a gente tenha um trabalho de estar colocando a notação científica, de organizar dentro dos padrões de medida internacionais. Mas se for observar, são contas simples que a gente está fazendo, onde vai exigir um pouco de nossa atenção, um pouco de concentração, mas não é nada muito escandaloso de se resolver. Basta ter atenção e calma. Uma questão como essa precisa primeiro de calma, que a gente possa estar organizando toda a questão para a gente estar resolvendo, certo? Então nós vamos ao quarto e último exercício dessa nossa aula. Vamos ler o anunciado. Em 6 de 12 de 2016, o Dudo, do Google, fez homenagem a Homer, que viveu entre 1654 a 1710, pela determinação da velocidade da luz em 1676. A figura à direita mostra o Dudo com a Terra girando ao redor do Sol e Ion, uma das suas luas de Júpiter girando ao redor dele. Homer mediu com precisão o período do eclipse de Ion, que é uma das luas de Júpiter. Porém, percebeu que o eclipse ficava atrasado quando a Terra se afastava de Júpiter e se adiantava quando se aproximava. Obviamente, a Terra não poderia afetar a ocorrência do eclipse de Ion. A única explicação possível seria a variação da distância entre a Terra e Júpiter quando nos pontos A e B, o tempo necessário para a luz viajar entre A e B. Então, pergunta. Qual é a pergunta que a gente tem aí? Calcule, tal como fez Homer, a velocidade da luz em km por segundo. Dados. A distância entre A e B, conhecida por Homer, em 1676, era de quem? De 245.500.000 quilômetros. O atraso na observação dos eclipses entre os pontos A e B é de aproximadamente 1.000 segundos. Ou seja, ele já nos deu o dado aí. Vamos aqui mais uma vez observar. Temos todo o anunciado. O que é o Dudo? O Dudo é aquela imagem que às vezes o Google fica mostrando lá quando a gente vai pesquisar alguma coisa. Então, aquela imagem que fica aquela animação, alguma data comemorativa, é o Dudo do Google. Faz anunciado, explica a importância da pesquisa de Homer e tudo. Mas a pergunta em si está aqui embaixo. Ou seja, essas questões da OBA sempre tem um anunciado que vai falar e depois embaixo a pergunta. E ela nos dá todos os dados necessários para a gente estar resolvendo a questão. Mas é interessante a gente falar antes o quê? Que Homer ele foi quem pela primeira vez calculou a velocidade da luz. Esse valor encontrado por Homer é diferente do valor que hoje sabemos da velocidade da luz. Ou seja, pessoal, a velocidade que ele encontrou aí vai ser diferente da velocidade da luz que nós conhecemos hoje, mas ele é um valor aproximado, muito próximo daquilo que conhecemos hoje. Mas foi ele que pela primeira vez calculou a velocidade da luz com uma certa precisão.
Isso foi uma coisa que sempre, desde a antiguidade, deixou o homem curioso, fez com que o homem tentasse descobrir a velocidade da luz. E ele, o homem, pela primeira vez, calculou em 1676. Bem, pessoal, uma questão como essa, ela deu o nosso dado. A gente lê anunciado, a gente fica cansado de ler, a gente pensa, como é que eu vou resolver? Mas é uma questão relativamente simples da gente estar resolvendo. Qual é o anunciado da questão que a gente tem? A gente tem a distância e a gente tem o tempo. E eu quero saber a velocidade. E como é que eu calculo a velocidade? A minha velocidade ela é calculada como distância, ou seja, espaço pelo tempo. A gente já até lá no início fez uma questão parecida com essa. Então, vamos estar aqui. Ou seja, como é que eu resolvo a velocidade? A distância entre o ponto A e B, que ele me deu que é de 241.500.000 quilômetros, a distância entre o ponto A e o ponto B, e eu vou dividir pelo tempo, de 1000 segundos, ou seja, é muito simples, eu só tenho aí dois números para me estar fazendo o cálculo, a distância, ou seja, o espaço, e o tempo. Então vamos substituir esses valores dentro da nossa formulazinha da velocidade. Então, 241.500.000 quilômetros dividido por 1000 segundos. Vamos efetuar essa divisão. Pessoal, observe que eu posso estar aqui cancelando. Não precisa essa divisão, vou apenas cancelar 3 zeros aqui embaixo com 3 zeros aqui em cima. Ou seja, nem vou precisar estar dividindo, fazer aquela conta toda. Apenas vou cancelar o zero para estar facilitando as minhas contas. Cancelo 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo, que vai me dar o que? 241.500 quilômetros por segundo. Essa é a velocidade. Mas a gente sabe hoje que a velocidade da luz no vácuo ela é de 299.792.458 metros por segundo, ou aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Mas, bem, mas por que ele errou? Ele fez a conta errada? Não, pessoal, ele não fez a conta errada. Ele mediu com precisão. Ele mediu com precisão essa questão aí. O que ele errou a conta por quê? Porque a distância entre o ponto A e B é que estava errada. Mas o cálculo e a ideia dele foi do jeito certo. Ou seja, a conta dele estava certa. O que não estava certo era a distância entre o ponto A e B. Tá certo? Então é uma questão simples da gente estar resolvendo, onde bastou apenas estar colocando a distância e dividir pelo tempo. E a gente é interessante saber que é um valor muito próximo que a gente tem, né? Ele descobriu que é 241.500 km por segundo e a gente tem aproximadamente hoje que é 300 milhões de metros por segundo, ou seja, é algo próximo. Esse erro aconteceu não porque ele errou as contas, mas simplesmente porque a distância entre A e B, elas estavam diferente daquilo que a gente sabe hoje. Mas não foi as contas dele que estavam erradas. Mas ele merece todos os nossos parabéns, a nossa admiração, porque pela primeira vez alguém, um homem, um cientista, calculou com exatidão a distância, a velocidade da luz no vácuo. Então, como sabe, o valor é diferente. E ele foi calculado pelo físico alemão Albert. Para chegar a esse valor que a gente conhece hoje, de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, ele fez o que? Ele aperfeiçoou por 25 anos um interferômetro, um aparelho que mede um espelho fixo e o desvio da luz refletido em um espelho rotativo. Ou seja, foi esse físico alemão Albert que passou 25 anos aperfeiçoando esse experimento, que chegou a esse número que hoje a gente conhece. E foi no ano de 1926, até um tempo relativamente próximo de nós, ainda não faz nem 100 anos que a gente chegou a esse padrão da velocidade da luz no vácuo. Então, Homer ele merece realmente as nossas saudações por ter feito essa descoberta, chegado muito próximo daquilo que é a velocidade da luz no vácuo.
Então, pessoal, essas foram as questões que a gente resolveu hoje para estar ali auxiliando na prova da OAB. Se você gostou do nosso vídeo, que vocês curtam o nosso vídeo, que vocês sigam o nosso canal, ative o sininho para estar por dentro das aulas de física, das aulas de matemática que a gente está postando. Você pode fazer no comentário, pedir uma sugestão de aula para a próxima aula, de um vídeo, que a gente vai estar aqui providenciando. Alguma dúvida, alguma pergunta. Então, espero estar ajudando vocês, ter ajudado vocês a tirar dúvidas de como resolver questões da UVA. Então, pessoal, um abraço, fique com Deus, até a próxima.